Boa tarde a todos. Está aberta a 8ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, o vereador Fabrício Machado, presidente dessa comissão, o vereador Ricardo Zambrana, relator da comissão, o vereador Sargento Pereira, minhas boas-vindas, ele é suplente, mas está como membro da comissão, nossa técnica Regilane, nosso diretor administrativo, o senhor Luiz Gonzaga. Temos ata da reunião passada, por favor. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 7ª reunião ordinária. Aos 28 dias do mês de maio de 2020, às 15h40, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambranas, Marcos Pereira de Paula e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão Regiane Golatti dos Santos assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o senhor presidente, o vereador Fabrício Machado, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 6ª reunião ordinária. Em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação os pareceres dos seguintes projetos. Projeto de lei número 4364 de 2019, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, Joel Carlos de Almeida, José Maria Silva, José Vladimir dos Santos, Kenny Augusto Maia, José Roberto Floriano e Wilson Batista Paiva. Em votação, foi desaprovado pelos vereadores Fabrício Oliveira Machado e Marcos Pereira de Paula. O vereador Carlos Eduardo Correia Molina absteve-se do voto por ser autor do referido projeto. Neste momento, o vereador Marcos Pereira de Paula, primeiro suplente, apresentou parecer de mérito e em separado. Em votação, aprovado pelos vereadores Fabrício Oliveira Machado e Marcos Pereira de Paula, com voto contrário do vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana e o vereador Carlos Eduardo Correia Molina absteve-se do voto por ser autor do referido projeto. Projeto de lei número 4461 de 2020, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana Municipal do Rádio, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Após o presidente fez a leitura do ofício de número 91 de 2020, onde foi encaminhado à comissão a indicação número 223 de 2020, que solicitava à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e convidasse a secretária municipal de Educação para comparecer a essa Casa Legislativa em reunião de comissão, para expor o planejamento da Secretaria nesta época de Covid-19 com relação às escolas municipais. Após a discussão, ficou deliberado o vereador Fabrício Machado encaminhar um ofício de seu gabinete, convidando a secretária acima citada. Em seguida, o presidente colocou em discussão o requerimento número 24, encaminhado ao secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Marcelo Nogueira de Sá, de acordo com o regimento interno, o artigo 151, inciso 4º, que para convocar secretário municipal, diretor ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao prefeito, para prestar esclarecimento na Câmara Municipal sobre assunto predeterminado, deverão constar essencialmente os quesitos a serem formulados previamente ao convocado. O requerimento acima citado não contém esses quesitos. Após ampla discussão, ficou formulados os seguintes quesitos para incluir no requerimento: quais foram as atividades contratadas, qual foi a modalidade de contratação, qual foi a receita, qual a fonte do pagamento, quais foram as parcerias. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra e em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 28 de maio de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Carlos Eduardo Correia Molina e Marcos Pereira de Paula, membros dessa comissão. Obrigado, nossa técnica. A ata está em discussão, a ata está em votação. Quem aprova, permaneça como está. A ata está aprovada. Bom, a pauta dessa reunião seria a convocação, né? Seria não, é a convocação do secretário de Cultura, o senhor Marcelo Nogueira de Sá, para prestar esclarecimento sobre as festividades de fim de ano de 2019 em nossa cidade. Lembrando a todos que nos estão nos assistindo de vários meios de comunicação,
Foi feito um requerimento, de 24 de 2020, assinado, né, por mim, vereador Fabrício Oliveira Machado, vereador Ricardo Fonseca Tanto Zambrana, vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina e Marcos Pereira de Paulo, no qual convocamos, né, de acordo com o regimento interno, nós fizemos o requerimento de convocação ao secretário para estar presente nesse momento na Câmara Municipal. Tá? Aprovado por unanimidade na reunião, né, por todos do plenário. Bom, recebi, aliás, nem foi encaminhado a mim, também achei de estranheza isso, não foi encaminhado à comissão, foi encaminhado ao presidente da Câmara, assunto, né, ofício número 18, Secult 2020, 29 de maio de 2020. Hoje estamos dia 4, ou seja, 5 dias antes, lembrando que o nosso diretor legislativo protocolou na casa, tá? Protocolou na prefeitura, exatamente na terça-feira após a reunião. Então, ele demorou para mandar esse ofício. Excelentíssimo senhor presidente, Sebastião Silvestre da Costa, convocação para reunião no plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, bem como toda a mesa e demais integrantes dessa Casa Legislativa, dirijo-me a Vossa Excelência com o costumeiro respeito, tendo em vista a convocação para comparecimento no dia 4/6, às 15h30, na Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos sobre as festividades de fim de ano de 2019 em nossa cidade. Cabe informar, nessa oportunidade, que todas as informações relativas às festividades de fim de ano de 2019 encontram-se publicadas no portal da Transparência no sítio da Prefeitura Municipal de Itajubá. Com relação à reunião, informo nessa oportunidade que na data aprazada já se encontra agendada outra reunião de suma importância da cidade de Itajubá, inclusive tendo em pauta a iniciativa de alavancar a economia do município pós-pandemia, sendo possível proceder com sua remarcação. Desta forma, requer nessa oportunidade, muito respeitosamente, pedir a Vossa Excelência que, consultados os demais integrantes da mesa, determine que seja adiada a iniciativa da presente reunião. Aproveito o ensejo para reiterar protesto de estima e consideração, atenciosamente, Marcelo Nogueira de Sá, secretário municipal de Cultura e Turismo. Bom, gente, antes de passar a palavra aos demais vereadores, eu queria deixar bem claro que não vou nem levar em conta a desconsideração total, né, do secretário para essa comissão. Isso já vem desde meados do ano passado. Se não me falha a memória, o vereador Zambrana está aqui para mim, né, para dar a data precisa, mas a última vez que ele veio foi para a festa do bicentenário, essa casa, no qual a prestação de conta numa festa milionária se resumiu a uma folha A4. Tá? Deixar bem claro a todos aqui que nos assistem. Primeiro, desse ofício. Cabe informar nessa oportunidade que todas as informações relativas às festividades do fim do ano de 2019 encontram-se publicadas no portal de transparência no sítio da Prefeitura Municipal. Bom, eu tive a curiosidade de senhores vereadores, de ver, né, de verificar o que estava no portal de transparência. A única coisa, né, o único documento no portal da transparência em relação às festividades é esse pregão presencial número 104 de 2019. A única. Sendo que esse é registro de preço para contratação de empresas para serviço de locação de estrutura, palco, sonorização a ser utilizado nas festividades do município. Isso aqui é o que o secretário está falando que tem no portal. Ou seja, as festividades no final do ano só teve estrutura. Não teve shows, não teve nada. Isso que está no portal da transparência. É um absurdo. E outra, pregão presencial. Nem a conclusão do pregão tem. Quem ganhou, aliás, tem sim, minto. Tem quem foi sim. Desculpa, é uma empresa, agora eu perdi o nome aqui, mas tem sim. Mas só tem quem ganhou
e o valor, só isso. Então, primeiramente, se ele está falando que no portal da transparência já tem todas as informações, então que vem aqui e me mostre, porque infelizmente sou leigo nesse assunto, não consigo olhar detalhadamente aonde achar as publicações. Segundo, encontra-se agendada outra reunião de suma importância na cidade de Itajubá. Ou seja, tivemos o nosso diretor aqui, foi protocolado na terça-feira após a reunião, terça-feira, né, após a reunião. Por favor, Luiz, só para a gente dar Eu tenho que seguimento. confirmar o protocolo lá, viu? Mas geralmente sai na terça. Então, No máximo na quarta. No máximo. ok, obrigado. Então, voltando ao ofício. Eu acho que se tinha uma reunião agendada, já encontrava uma reunião agendada, e desmarca a reunião agendada, porque eu acho que nessa casa ele está simplesmente proibindo o trabalho nosso de fiscalizar. Então, ou seja, mais um desmérito da secretaria para nós vereadores. Ou seja, não adianta convocar, não adianta convidar quem não vão vir. Nesse meio termo que ele falou que seria impossível proceder com sua remarcação, ou seja, ele mesmo já está declarando que é impossível remarcar essa reunião. No parágrafo seguinte, ele pede para que seja adiada a iniciativa da presente reunião, ou seja, está totalmente contradizendo uma palavra da outra. Bom, esse foi simplesmente meu relato, porque eu estou nessa comissão de educação, né, já é o meu segundo mandato como presidente, nunca aqui nessa casa aconteceu de um secretário, né, o nosso diretor legislativo pode colocar, uma convocação que o secretário não pudesse vir, por ocasiões que na minha opinião, o ofício não é plausível justificativa. Eu sou bem claro nas coisas. A secretária Maria Ângela nunca negou uma vinda, não é à toa que está agendada para ela no dia 19, aliás, dia 18 de junho está agendado, não precisou ter feito requerimento, não precisou fazer convite, não precisou fazer requerimento, apenas um ofício do meu gabinete, que ela aceitou prontamente para vir prestar declarações, esclarecimentos a essa comissão. Bom, senhores vereadores, está aí a resposta da convocação, está aberta a discussões. Quem quiser dar dar a palavra como é que diz? Palavra é uma coisa que não tem fundamento, está aberto. Vereador Zambrano. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde. Boa tarde ao vereador Pereira, aos técnicos que nos acompanham. Eu acho que o senhor já escorreu bem sobre o assunto. Eu acho que nós estamos já em situação exaustiva com essa discussão. Nosso trabalho desta casa, porque nós, tanto o senhor, quanto eu, quanto o vereador Pereira, nós estamos de passagem aqui, nós temos o nosso tempo aqui. Então, nós estamos exercendo a função de vereadores. Para exercer a função legislativa, nós temos as nossas obrigações de fiscalização, de diálogo, de acompanhamento, de propostas de leis. E nós estamos vendo que, nesses últimos anos, o Executivo não tem deixado ou não tem respeitado esta casa. A partir do momento que nós temos convites, nós tentamos diálogo, nós tentamos apresentações, nós solicitamos e convidamos para entendimento das ações que o Executivo tem, nós queremos dialogar. Isso não é uma condição de penalização, isso não é uma condição de perseguição. Então, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. A partir do momento que o Executivo ele tem secretário de Saúde, secretário de Cultura, secretário de Obras e outras situações onde ele não vem conversar, diferentemente, secretária Maria Ângela, como o senhor colocou, diferentemente de quando o vereador ocupava a Secretaria de Defesa Social, diferentemente de outras situações, essa blindagem
nesse segmento, nessas secretarias, é maléfica à cidade de Itajubá. Até porque pairam diversas dúvidas, diversos questionamentos em relação a valores vultuosos, milionários, aplicados na cultura, em festas, shows e também na saúde pública. Então, quando nós tentamos e nos aplicamos para poder fazer esse tipo de trabalho, e o senhor já discorreu sobre os diversos convites feitos ao ex-secretário Massoud, que foi quem mais mexeu e trabalhou com questão de festas milionárias, e ele sequer respondeu, isso realmente nos preocupava em muito. Felizmente, isso foi sendo postergado por uma razão ou outra, ou até por respeito, aguardando que houvesse o entendimento da pessoa, do seu secretário, e viesse, mas aconteceu o quê? Nós tivemos o problema também da pandemia. E agora, após a saída dele, e isso não é pela pessoa do senhor Massoud, não é a pessoa do senhor Marcelo, nós estamos falando de secretaria, nós estamos falando do cargo de secretário, nós precisamos de informação. É lamentável quando o secretário, sem conhecimento, ou numa situação desinformada mesmo, ou ciente do que falou, mas não sendo verdade, diz que haveria informações no site da transparência da Prefeitura de Itajubá. E nós sabemos que diversos setores têm sido anulados, escondidos, ocultados informações nesse site da transparência. Isso não acontece só na cultura, nós estamos buscando diversas informações para que isso possa realmente ser fiscalizado. Por último, como o senhor colocou aí também, a resposta dada a esta comissão, para mim, também não é plausível. Faltou-se, inclusive, o respeito de poder informar que esta reunião, se é que seja verdadeira, e o mesmo secretário teria na prefeitura, ou onde quer que seja nessa data, já que não poderia ser marcado, ele poderia ter informado antes, com antecedência, essa situação. Independente disso, eu acho que o secretário não entendeu, ou a Procuradoria Jurídica do município é muito fraca, ou quis fazer alguma jogada, e não entendeu que uma convocação do Legislativo, ela é um instrumento dos vereadores, ou é um instrumento da comissão, que foi votada e acolhida por unanimidade desta casa, para que ele estivesse aqui convocado. Nós não estamos aqui fazendo um convite de amigos, nós estamos convocando, porque já foi convidado cordialmente outras vezes, para esse mesmo assunto. A convocação, ela é um instrumento desta casa, dizendo que nós somos poder à parte do Executivo e que é preciso respeito. Como o senhor disse, nós nunca vimos, ou esta casa nunca viu, uma negativa, uma convocação. Mas nesses últimos anos, nós temos visto tanta coisa acontecendo, que eu volto a dizer ao senhor, nós precisamos mostrar seriedade, mostrar energia, para que isso seja resolvido. Nós ficaremos sem informações diversas, caso não tomemos uma atitude enérgica contra o Executivo, não no sentido de agressão, mas no sentido de lembrar a ele que este poder, esta casa, ela precisa e tem que ter respeito. Nós queremos, sim, diálogo, mas nesse exato momento, presidente, eu só oriento as medidas cabíveis para que entenda que isso não pode ser mais repetido por ninguém. Não agora, não à frente, não nessa administração, não em qualquer uma que seja. O senhor diz que isso nunca aconteceu, realmente, neste Executivo, essa cidade nunca viu situações que estão acontecendo nesse momento. Nós nunca tivemos tanta investigação policial em cima de um prefeito, nós nunca tivemos investigação judicial dessa magnitude em cima de um vereador, quando o mesmo agride o Ministério Público. Então, essas ações, elas são realmente deploráveis, nós temos que repudiar, mas nós precisamos ter energia para responder a essa situação. Obrigado. Vereador Pereira, por favor.
Vereador Fabrício, presidente dessa comissão, vereador Zambrana, boa tarde, Luiz, Regiane também conosco aqui. Somente para que o público está nos assistindo e também nos ouvindo, entenda, eu acho que é importante, eu até vou usar, se o senhor me permite, um documento que o senhor mesmo elaborou aqui, aonde está previsto nessa questão de convocação, eu acho que é importante para que todos saibam, né? Então, nós temos uma lei orgânica do município, que dispõe, né, a lei, que compete à Câmara Municipal convocar secretários municipais ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Executivo Municipal para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, apresentando dia, hora para comparecimento, né? E a mesma lei orgânica também, que é dever do secretário municipal comparecer à Câmara. Eu confesso, né, porque por ter passado no Executivo, então agora eu vou trazer a minha experiência relacionada a isso, que nunca tivemos umas situações, eu em particular, aonde o senhor prefeito orientasse ao contrário de estar presente aqui. Nunca. E nunca ouvi também, pelo menos ouvi, né? Ouvi essa informação sendo passada para algum secretário. É lamentável, lamento muito. Eu acho que temos que tentar novamente para ver o que está acontecendo e insistir. O que preocupa é justamente isso, né? Passa-se para ter uma informação em um local onde ele diz que tem as informações e a gente vai buscar e não tem essas informações. E a gente aqui quer fazer justamente a prestação de conta, às vezes se torna, né? Eu quero deixar isso bem claro ao secretário, uma prestação de conta amigável, né? Saber o que está acontecendo, para onde foi isso, aquilo. Somente isso, eu acho que é importante demais, temos que verificar isso sim. Faz parte das nossas funções aqui como vereador, e eu acredito que, ele ouvindo, né, as nossas palavras aqui, até mesmo porque fica numa situação, cria talvez uma dúvida relacionada ao executivo, a gente sabe da seriedade que esse pessoal vem trabalhando, então que venha e faça os seus esclarecimentos aqui. Obrigado, vereador Pereira. Eu tomei a iniciativa, eu quero pedir aos senhores, eu tomei a iniciativa juntamente com o nosso jurídico, juntamente com a nossa diretoria legislativa, o que essa comissão pode tratar, o que essa comissão deve fazer a respeito dessa negativa do secretário. Lembrando que, volto a dizer, que nunca, é bom sempre colocar, nunca aconteceu algo nessa casa. Então, esse fato é um fato inédito, movimentou todos, tanto o jurídico quanto o legislativo, porque, mesmo tendo, como o senhor disse, no regimento, aliás, na lei orgânica no município, mesmo tendo no regimento interno que há um passo de convocação, o secretário é obrigado. Tudo bem, ele é obrigado, mas tem que ter as suas penalidades. Então, eu tomei... Presidente, e também, né, reforçando a palavra aqui do Ana, passa-se pelo plenário, né? Sim, então, a convocação todos os vereadores concordam. Ou seja, ele não está, ou seja, esse documento não está sendo colocado somente para a comissão. Esse documento é um documento para a Câmara Municipal toda. Isso é um desmérito com todos os vereadores. Eu gosto bem de lembrar que ele não está deixando de vir prestar esclarecimento para o Fabrício, para vereador Fabrício, para o vereador Zambrano, ou se não para o vereador Pereira. Ele está deixando de prestar esclarecimentos para toda a Câmara Municipal. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar em pauta isso. Como eu disse falar, eu tomei a liberdade, em conjunto com o nosso diretor, nosso diretor jurídico, nosso diretor legislativo, e montamos um ofício. Eu queria pedir autorização a Vossa Excelência que fosse lido o ofício. Por favor, antes de mais nada, eu queria, não sei se o diretor quer colocar alguma palavra antes do ofício. Está aberto. Boa tarde a todos. É o seguinte, prestei bastante atenção aí nas palavras de Vossa Excelência. Tem duas coisinhas que eu queria ponderar, que é questão também interpretação
né? Porque quando o ofício chegou na secretaria, por que ele chegou em nome do presidente da Câmara, não no nome do presidente da comissão? Porque é assim que tem que ser, porque quando foi aprovado o requerimento aqui, foi o presidente que enviou para ele em nome da comissão. Então, ele respondeu para o presidente. Então, isso foi feito de maneira correta mesmo, né? Da mesma forma, nós vamos fazer através desse ofício. Esse ofício, se aprovado for por Vossas Excelências, ele será assinado por todos os membros da comissão. Mas haverá que ter um requerimento, deverá ser lido na segunda-feira, esse requerimento pedindo ao presidente que encaminhe esse ofício. Tá? Então, se for aprovado, o presidente que encaminha o ofício. Esse trâmite é feito de presidente da casa, não é a comissão direto que faz esse trâmite. Vou perguntar só para entendimento, então. Mas não vai votar o requerimento, não. Então, mas eu acho que não seria um requerimento, seria um ofício da comissão. Nós estamos numa situação administrativa, nós não estamos fazendo um requerimento. O requerimento foi votado de convocação, ponto, certo? É. Mas aí a comissão, não seria um ofício da comissão solicitando, porque... Entendi, porque esse é outro requerimento. O requerimento é simplesmente para tornar-se... Quando foi feita a comissão decidiu que iria convocar, no âmbito dela aqui. Aí ela fez um requerimento de convocação, esse requerimento veio a plenário, sim, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Tornou-se público. Concorda? Aí ele fez uma resposta dizendo, olha, eu não posso ir aí, por compromissos assumidos, marca uma nova data. É a resposta dele. Nós temos que tornar a resposta dele pública novamente, no plenário. A única forma, um instrumento que nós temos de tornar isso público, qual que foi, então, a posição da comissão. A comissão recebeu a resposta dele, vai dar uma resposta para ele, que está aqui. Essa resposta tem que ser pública, não é um ato da comissão para ele, ela tem que passar pelo plenário. E a forma de passar pelo plenário é solicitar ao presidente da Câmara que encaminhe a resposta, da mesma forma que foi solicitado que ele encaminhou o requerimento. Tudo bem. Esse é o procedimento que nós usamos aqui na casa Só te há interrompendo. muitos anos. Sim, só interrompendo. Porque a comunicação de um poder com o outro é através do presidente. Sim, eu entendi esse Entendeu? esse lado da resposta dele para o presidente, mas deixa eu só... Agora até eu fiquei perdido. Você vai ler o ofício, né? Não sei se vai ser aprovado, né? Tem que botar em votação aqui na comissão, mas esse ofício vai entrar como requerimento de convocação novamente para ser... Não existe outra convocação, não. A convocação é a mesma. Nós não estamos falando em convocação. Nós não vamos passar. Esse requerimento não vai ser abertura para discussão. Requeiro a Vossa Excelência que encaminhe o ofício tal, em relação à convocação tal. Só isso. Ok. Certo? É trâmite. Aí, segunda-feira, ele lida os requerimentos. Na terça-feira, o presidente só faz um ofício de 2 linhas, atendendo a solicitação da comissão, estamos encaminhando o requerimento tal. Encaminhando o ofício tal. Okay. O presidente não entra no mérito, ele só encaminha. Tá? E também não tem que votar na segunda-feira, não. Isso aí é uma forma de a gente ter tudo dentro dos trâmites legais aqui na causa, né? Outra coisa que eu queria colocar, se me permitem, o secretário, ele falou de não remarcar, que está impossibilitado de não remarcar a reunião, é isso, né? Está escrito aqui? Na verdade, no terceiro parágrafo, ele colocou que, sendo impossível proceder com sua remarcação. Isso. Na minha modesta opinião, significa que não é para marcar novamente. Não. Aí que está o engano. Ele está dizendo que é impossível marcar a reunião dele. É a dele. Ah, tá. Não é a nossa, não. A nossa ele pede uma outra data. Tá? Só para ver isso aí. Mas o trâmite seria esse, né? Sem maiores Luiz, complicações. só para esclarecimento aqui, que foi colocado sobre o artigo e tudo mais, qual é a penalidade do secretário caso não venha uma convocação? Então, nós estivemos estudando isso no jurídico, ele vai ter que pegar lá no decreto 201, né?
vai falar, nós temos crime de responsabilidade, infração administrativa, né? Ele vai incorrer numa administração, infração administrativa, né? Aí, a infração administrativa, creio eu, que vai atingir diretamente o prefeito, não ele, né? A infração administrativa é julgado por essa casa, tá? Então, é uma infração administrativa. Se não me engano, posso até pegar lá o decreto 201, jurídico lá, para esclarecer direitinho. Se puder fazer esse favor, até por questionamento que nós não, sofremos questionamento, então a gente seria interessante. Só um minuto. Ele pode pegar se você quiser Então, ler. então eu vou ler o ofício, enquanto você busca lá, por favor. Tá, pode ficar tranquilo. Então eu vou ler o ofício que, como eu disse, foi planejado, foi executado por mim e pelo diretor legislativo em consonância com o diretor jurídico. Ok? O ilustríssimo senhor secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcelo Nogueira de Sá, prezado secretário. Considerando o princípio da simetria, a Constituição Federal outorga tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal, no exercício do seu dever fiscalizador, a prerrogativa de convocar o ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinados à presidência da República e prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Considerando que a Constituição do Estado de Minas Gerais dispõe que os secretários de Estado, os dirigentes das entidades de administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado compareçam semestralmente sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada às comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Considerando que Vossa Senhoria foi convocada a prestar informações pessoalmente sobre as festividades de fim de ano de 2019, por deliberação da maioria dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, eu até colocaria aqui por unanimidade dos Exato. membros, né? Deve alterar porque foi unanimidade. Unanimidade dos membros da Câmara Municipal de Itajubá e que a ausência sem justificação configura crime de responsabilidade conforme artigo 31 da Lei Orgânica do Município. Considerando, aí vem, tá? Isso aí é só questão do que rege o município. Considerando a justificativa apresentada ao ofício, que consiste na impossibilidade de comparecimento para a reunião agendada para o dia 4 de junho do corrente ano visto, que nessa oportunidade terá representada nosso município em outra reunião que acredita ser de suma importância para alavancar nossa economia pós-pandemia, considerando que a simples convocação para que agentes públicos subordinados ao prefeito municipal prestem informações não caracteriza ingerência de um poder sobre o outro, já que imprescindíveis ao exercício do poder dever fiscalizador constitucionalmente atribuído ao Legislativo e, portanto, compatível com suas respectivas independências, bem como não viola o mandato constitucional referente à harmonia entre os poderes. Considerando que a Lei Orgânica de Itajubá dispõe que compete à Câmara Municipal convocar secretários municipais ou quaisquer titulares de órgão diretamente subordinado ao Executivo Municipal para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, aprazando dia e hora para o comparecimento. Considerando que a Lei Orgânica de Itajubá dispõe que é dever do secretário municipal comparecer à Câmara Municipal sempre que convocado para prestação de esclarecimentos oficiais. Após as considerações tecidas, com o intuito de possibilitar a adequação de suas funções administrativas com o dever de comparecimento a essa Casa Legislativa para prestação de esclarecimentos oficiais, indicamos a data de 25 de junho do corrente ano, no horário das 15h30, facultando-lhe... 25 de junho do corrente ano, no horário das 15h30, para o comparecimento à Câmara Municipal, solicitando, gentilmente, com o intuito de nos adequarmos com relação a questões administrativas... Não, isso aqui não vai porque nós já tiramos do...
não demos escolha de data. Sendo só o que apresento para o momento, renovamos meus protestos de estima e consideração. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores abaixo assinados. Alguém quer colocar alguma coisa antes do Luiz entrar em... Não, eu queria realmente ouvir primeiro ele para depois discutir isso. Eu acho que seria o contrário. Saber das penalidades. Então, o único documento mais próximo, digamos assim, a respeito disso é o Decreto 201. Deixando claro que é o seguinte, vou ler aqui, ó, artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos. Secretários, você não vai em lugar nenhum, tá? Dos prefeitos. Dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Aí vem. Tem um, está no item 3. Inciso 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempos e em forma regular. Na legislação, a única coisa mais próxima que a gente encontra é essa. Não é nada. Isso é um decreto federal, é isso? É o decreto federal 201. 201 de 67. É o decreto que é utilizado, que fala de crime político administrativo, né? Infração política administrativa. O que eu entendo quando você fala de prefeito é porque, na verdade, o secretário é subordinado a ele. Então, na verdade, ele responde. Quem vai responder isso é o prefeito. Da mesma maneira que, quando um diretor da Secretaria de Saúde, por exemplo, tem alguma situação irregular, quem vai responder é o secretário. Agora nós temos um advogado que poderá explicar melhor, né, a respeito disso aí. Boa tarde, doutor Gustavo, nosso diretor legislativo. Eu requisitei o senhor que agora nós partimos até, nós lemos o ofício, nem entramos em discussão do ofício, mas o vereador Zambrana colocou a respeito da penalidade, que realmente tem uma... fica, como diz, meio sem fiscalizar, sem ter o poder. E muitas das coisas têm obrigação, mas não tem penalidade. Eu queria que você esclarecesse maior a respeito dessa... Primeiramente, o senhor já está a par do não comparecimento após convocação. E agora estamos enviando um ofício que foi bem questionado entre nós, e agora surgiu até a possibilidade como que vai ocorrer o trâmite, se caso, né, futuramente, a gente nem sabe que possa vir um não comparecimento novamente. Sim, vereador. Boa tarde a todos, primeiro. Tudo bom, vereadores? O nobre... E o Fabrício, assim, o que acontece? Na realidade, se você for, tinha explicado para você anteriormente, de forma expressa, você não acha nada na legislação sobre o assunto, tá? Então, a gente tem que fazer aqui um combinado aqui de artigo 31 da Lei Orgânica, tá? Com o Decreto-Lei 201, certo? Se a gente for pegar artigo 71, parágrafo 1º, tem os incisos da Lei Orgânica também, que mais ou menos copia o Decreto-Lei 201. Tá? Então, o que acontece? Eu acredito que vocês já discutiram sobre isso daí. O artigo 31 da Lei Orgânica fala que o secretário municipal poderá ser convocado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, tá? E que o não comparecimento apenas por justificativa plausível. Tá? De forma geral, ele fala assim. Certo? Então, se ele não veio, após convocação, e ele não veio, se ele justificou, tá? Existiria a possibilidade de uma remarcação e de determinar uma data para ele. Tá? De repente, o ofício está falando dessa forma. Questão de penalidade, Decreto-Lei 201, o que ele fala? Tá? Ele vai entrar num processo de uma infração político-administrativa, que seria um processo com uma denúncia, a Câmara recebe, abre um processo contra o prefeito, até passivo de cassação. Esse que é a punição, uma possível perca de mandato. Certo? Isso normal, isso baseando assim no Decreto-Lei 201 e nesses dispositivos que o Gonzaga acabou de ler, que mais se aproxima à questão, tá? A essa situação.
Tá? Por quê? Porque, na realidade, ele acaba sendo o primeiro escalão do chefe do Poder Executivo, tá? E a lei orgânica é muito clara nisso daí, em possibilitar ao Legislativo Municipal, tá, convocar secretário e discutir sobre algum assunto referente sobre qualquer assunto referente à pasta, vamos dizer assim, tá? Que cabe esclarecimento. Na realidade, seria essa a penalidade, tá, o nobre vereador Zambrano? Claro, senhor presidente. Eu entendo isso também, que foi lido pelo diretor administrativo. Realmente, o decreto é bem claro sobre isso. E a gente entende que a penalização vem ali de maneira a não responder requerimentos ou não responder convocação. Para mim é muito claro que é a situação da penalidade. Zambrano, só para a gente complementar, a penalidade, nesse caso, que seria busca de informações, alguma coisa nesse sentido, de quem é o responsável pela pasta, ela é muito próxima da questão de não votar aqueles requerimentos, onde tem alguns prefeitos, alguns gestores aí que foram cassados por isso. Sim. Então, ele é muito próximo a isso. E aí, o vereador Fabrício, referente ao ofício, eu acho que sim, cabe à Câmara, de repente, estipular as datas aí, eu não sei como foi finalizado ele, tá? E cabe, sim, essa autonomia da Câmara e solicitar a presença dele aqui. Na verdade, doutor, foi colocado, como não queremos prorrogar muito essa questão, e na data, no dia 18, temos já uma reunião agendada com a secretária Mariângela, a gente colocou a data do dia 25 de julho. Sim, perfeitamente. Eu não sei se caberia aqui, nesse próprio ofício, ou, como diz, né, como já está falando de tudo, das leis orgânicas, só que está falando no final... Oi? Decreto, né? Não, aqui já está falando todas a legislação pertinente. As legislações pertinentes. Mas eu acho que está faltando nesse ofício, que aqui no final tem, sendo só que apresenta, no momento, renovando os nossos protestos de elevada estima e consideração. Eu acho que nesse ofício, não sei, é só uma dúvida minha, nesse ofício, colocando se caso tomaremos as devidas providências. Não sei se cabe... Sim, de repente isso aí acaba sendo natural, tá? Então, justamente por ser uma coisa natural, o não comparecimento, entendeu? Eu acho que uma coisa desse ponto, não sei se poderia organizar desse jeito. Eu acho que isso, num desses considerandos aí, já fala aqui, ó, considerando que a Vossa Senhoria foi convocada a prestar informações pessoalmente sobre as festividades do fim do ano de 2019, por deliberação da maioria dos membros da Câmara, que a ausência sem justificação configura crime de responsabilidade, conforme dispõe o artigo 31 da Lei Orgânica do Município. Sim, mas desse, que sua ausência sem justificação seria o não comparecimento dele, tendo eu. Quer queira, quer não... Ele justificou. Não foi uma justificativa plausível, mas foi uma justificativa. Sim. O que eu queria colocar, além de ter colocado todos esses, no final, poderemos colocar para deixar claro a sua ausência. Na ausência, será constituída será tomadas as providências necessárias, nos termos da legislação. A gente pode estudar É isso que eu queria colocar a respeito disso, colocando, porque aqui coloca sem justificativa. Nós não queremos outra justificativa de não comparecimento. Eu tinha sugerido lá no jurídico, mas ficou para estudar também, era a colocação de uma palavra antes de indicar a data aí, né? Após as considerações tecidas, com o intuito de possibilitar a adequação de suas ativas, com o dever de comparecimento a essa Casa Legislativa para prestação de esclarecimentos oficiais, reiteramos a convocação, indicando a data do dia 25. Reiterando a convocação, acho que eu acho que a palavra informando a data do dia 25, nós não estamos indicando. Estamos informando a ele. A gente procura, o que a gente pode procurar? Na realidade, isso aí seria uma minuta, tá? Para a gente estudar ela, que acabou sendo, ele é confeccionado de uma forma até rápida, tá? E tomar os devidos cuidados aí e fazer essa adaptação para finalizar de forma bem, assim, que seja efetivo, vamos dizer, né? Agora, o Fabrício, também acho que é importante dizer, quando ele fala
com a justificativa, ela acaba sendo um pouco subjetiva, tá? A gente sabe, e os nossos dois nobres vereadores aqui foram secretários, e às vezes, de fato, tem um agendamento que demora a se agendar algum assunto, tá? Eu não vejo, assim, como acaba sendo um pouco subjetivo, até da gente falar que foi justificável, foi efetiva, de repente foi plausível ou não, mas como uma questão de boa vizinhança e um bom relacionamento, uma harmonia, nós vamos entender que foi uma justificativa, de repente, eu acredito que vocês estão entendendo que foi uma justificativa plausível, certo? E aí vocês estão marcando outra data, né? Então, Né? posso falar? Não. O vereador Fabrício já falou que não é plausível. Ah, eu também tá. entendo como não plausível. Eu ia entrar nesse mérito. Porque justamente acaba isso. sendo um pouco subjetiva essa questão E aí, aí né? eu digo ao senhor, vou falar por mim, né? Todas as convites que eu recebi, eu estive aqui, pode pegar todas as atas, né, disso aí. Não é plausível, não existe, e eu vou lhe dizer o seguinte, ao nosso jurídico, de que ele estiver aqui, eu vou perguntar sobre a reunião. Eu quero ver se ele vai realmente responder. Espero que ele esteja preparado para falar com quem estava, onde estava e o que se tratou. Porque, na verdade, é verdadeiro e plausível, vamos dizer, não, verdadeiro não, retiro o verdadeiro, não é plausível esse tipo de situação. Uma convocação, tenho certeza que o senhor viria de pronto numa situação Isso dessa. não tem dúvida. Né? Nós não estamos aqui brincando e nem fazendo uma boa vizinhança. A boa vizinhança se fez já meses ou quase um ano atrás. E isso, infelizmente, ninguém entendeu dessa maneira. Então, nós partimos para uma convocação. Então, em verdade, a resposta não é plausível, a justificativa não é plausível. Nós ainda estamos tentando aqui pensar, e eu queria só entender justamente das penalidades, e qual seria o trâmite caso não acontecesse a pessoa vir, como não aconteceu. Então, só queria entender qual seria o trâmite de trabalho realmente, seja o punitivo, seja o administrativo de fluxo. Então, não é plausível, eu entendo que nós estaríamos aqui realmente, qualquer que fosse a situação, ainda mais com toda... Né, vai estar pensando em gerar emprego e renda após pandemia. A Secretaria de Cultura, onde é que será que está o secretário de Ciência e Tecnologia? Né? Com certeza, Nobre. A subjetividade aplicada ao caso, tá? Ela vai até onde a imaginação de cada um queira enxergar, sabe? Eu não vou chegar ao ponto, igual Vossa Excelência, de indicar de forma veemente dessa forma, sabe? Apenas eu estou colocando aqui que é subjetivo de fato, só isso daí. Tá? Só para colaborar, senhor presidente, aí eu vou justamente endossar suas palavras aí, porque eu penso da mesma forma. Porque nós tínhamos um secretário anterior, que não veio a essa casa, ok? Estamos com o atual, que está há pouco tempo. Nós temos essa coisa de quem entra tem que saber, lógico. Okay? Só que nós não sabemos que na prática não é bem assim. Talvez até esse pedido para que fosse, porque ele não deixa, no final ele fala que seja adiada a iniciativa da presente reunião. Então, acho que é importante chamá-lo novamente, ok? Aí sim, né, essa coisa da questão da harmonia, manter um relacionamento entre os poderes, eu acho que é interessante sim. Respeitando o lado da comissão, logicamente, que já não vinha recebendo essa informação do antigo secretário. Mas até mesmo, talvez, a insegurança pode ter causado isso, essa questão de, pelo menos, estar avaliando ainda. Então, dá para a gente montar muitas coisas, tanto do lado negativo como positivo. Então, acho que o mais plausível, realmente, é fazer esse ofício, agendando uma nova data, aí sim, a gente vê o que vai acontecer. Ok. Eu não posso também ser condizente ao que acabou de acontecer na reunião de obras, que aceitamos a não vinda do secretário de Defesa Civil, justamente pela essa troca de pasta. Tudo bem, eu acho tudo isso, mas se por acaso tivesse colocado, pelo menos no ofício, a respeito disso, poderia ser uma justificativa até melhor que foi dada. O que eu acho que não foi plausível foi colocar que todas as informações estão publicadas no portal da transparência,
já me foge, vereador Sargento Pereira, é uma coisa, se eu achasse o que ele está dizendo aqui, eu estaria até tranquilo de não convidá-lo e falou, não, realmente está tudo no portal. Então, isso é uma coisa que já deixa de ser uma justificativa plausível. Seria uma justificativa plausível, sim, ao que o senhor colocou, como o secretário de Defesa Civil colocou, falou assim, eu não tenho, no momento, condições de estar prestando esclarecimento. Você me dá um tempo, eu estudo e te falo. Tudo bem, isso para mim é uma justificativa plausível, totalmente plausível a esse respeito. Agora, a questão dessa de colocar que tem reunião, que está tudo no portal, eu já deixo de ser plausível, no meu entendimento. Então, o ofício está em acordo com todos os nobres a respeito, colocando no final aqueles dizeres meus, tá, Luiz? Está em... Senhor presidente, sou contrário ao ofício, sou favorável à condução do fluxo de acionamento do executivo dentro da não comparecimento da convocação. Ok. Então, o ofício foi aprovado por mim e pelo vereador Sargento Pereira, com voto contrário, né, do vereador Zambrana, que acharia que deveria tomar as punições previstas na lei. Ok? O senhor monta para a gente, o senhor diretor, juntamente com... Preparar novamente isso, né? Essas alterações aí, entendidas. nós tivemos que alterar uma aqui também. Tem a questão da data e mais... tem a deliberação que colocou a maioria dos membros, é por unanimidade dos membros. Não foi unanimidade que o vereador Zé Pequeno não estava. Não participou da votação. Tá. Tá? Então, não lembro disso, desculpa. Então, eu digo o seguinte, a gente vai preparar, então, metemos aí a apreciação, Vossas Excelências aí. E aqui, no caso, que a ausência sem justificação configura crime, a gente continua do mesmo jeito ou sem justificação plausível? A gente vai verificar, analisar certinho e colocar no contexto adequado. Você pode ficar tranquilo nisso daí e a gente submete a análise suas novamente. Nesses eu só pequenos peço correções. para que dê entrada nessa segunda, aí na reunião, no plenário, eu vou pedir a urgência para o presidente encaminhar esse ofício e no final também colocando, no caso do não comparecimento, a comissão tomará as devidas providências. Tá. Então, a gente vai preparar direitinho e lembrando do requerimento. Sim. O requerimento que aí na segunda-feira apresenta na casa aqui o requerimento que eu falei para os vereadores, o senhor Gustavo, que faria um requerimento, a comissão, né, faz um requerimento solicitando ao presidente da casa o encaminhamento dessa resposta. Por quê? Para passar pelo plenário. Da mesma forma que passou a convocação, passar o encaminhamento dessa... Aí não tem votação, não, só mesmo para... um requerimento simples, formalizando aí, e o presidente da casa encaminha, então, em resposta aí a... Passar pelo plenário, porém sem deliberação, né? Sim. Sem deliberação. Senão acaba perdendo a autonomia da comissão. Para a gente poder fechar... Não, Só se pra passar, né? já foi aprovado em plenário a convocação. Então, nós só estamos reiterando. Porque a partir do momento que nós criamos o regimento e todos os requerimentos aprovados aqui tem um trâmite, né, de resposta que fica também lá na secretaria, né, vai lá também para o sistema, as respostas. Então, dando continuidade àquele requerimento de convocação, isso aqui é apenas um requerimento dando continuidade àquele. Ok. Né? Tramitação. Eu só quero fazer uma colocação, aproveitando nossos dois diretores, para que façam a revisão do regimento interno, por favor. Nunca teve isso nessa casa, sempre tem a primeira vez, infelizmente, foi com a nossa comissão. E realmente eu me senti totalmente lesado pelo fato
de estar coibindo o nosso direito. Porque praticamente uma resposta dela é, então, nada, o requerimento, então, de convite, depois você passa um requerimento de convocação e não tem, eu acho que não está previsto isso em lei. Então, eu acho que o regimento interno deveria ser colocado como se fosse como é que fala? Como é como é no setor administrativo. Primeiro uma punição, depois, primeiro advertência, depois uma punição, e no final é mandado embora, vamos dizer assim. Aqui também eu acho que deveria ser desse ponto. Primeira coisa, um convite, o segundo, uma convocação, e numa terceira, já entrar com uma comissão acho que uma comissão parlamentar, não é de inquérito, não, uma processual. Como é processante? Eu acho que isso deveria ser, porque não há cabimento. Então o vereador perdeu a força de. Tudo isso, o regimento interno não é para dar força, né? Os deveres e direitos do vereador. Os direitos são. Não está viável. Eu peço isso, vocês deem uma estudada, né? Como diz o vereador, nós estamos de passagem, mas pelo menos fique bem claro, pode vir outras futuras, qualquer outras convocações, e se essa nossa, que foi a convocação, não aconteceu, vai dar uma brecha para futuros aí, não está nem aí para a Câmara, e aí? Aí que o Poder Legislativo vai para água abaixo mesmo. Ô, Nobre, acho que, com certeza, acho que, de repente, vale a gente realizar esse estudo e ver se inclui algum dispositivo a mais, principalmente na lei orgânica. Eu não falo nem em regimento interno, na lei orgânica, tá? Mas, Fabrício, é bom a gente ter em mente o seguinte, que simplesmente não é que não existe punição, não, tá? Na realidade, é a punição, se a punição for julgada, é a mais severa de todas, tá? É a mais forte de todas. Tá? É a punição mais forte de todas, se a gente for analisar. Considerando o Decreto-Lei 201, tá? Uma comissão processante que entraria. Nós já tivemos 2 comissões aqui que acabaram tramitando na casa, tá? Naqueles moldes, tá? Com a perda de mandato. Então, assim, na verdade, é a mais forte que pode existir. Se a gente for analisar hoje, dentro da legislação, é a mais forte de todas. Tá? O que depende disso aí? Como é uma questão político-administrativa, aí depende da deliberação da Casa Legislativa. É a Casa que realiza esse ato, é ela que coordena esse processo, entendeu? Só tem esse detalhe, mas é a punição mais severa que pode existir para um cargo político. Tá? Ok? Só para... Não, eu entendo, eu só que revisasse para ser um processo normal, sem envolver um processo político, porque é muito fácil... Aí a gente não... Aí, Fabrício, eu vou até te adiantar um pouquinho. O que acontece? Existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Que questões político-administrativas, tá? Ela não pode ser tratada, legislada pelo município. O interesse, na realidade, não é local. É um interesse, é uma competência da União, tá? E ela só pode estar prevista no Decreto-Lei 201. Tá? Então, a gente não consegue inovar muita coisa na lei orgânica. Mas a questão da convocação do secretário aí, de repente, a gente pode deixar de alguma forma mais clara, até mesmo para a gente ter, vamos dizer assim, né, mais atenção. Bem, presidente, eu acho que assim, a orientação do senhor, só para finalizar esse debate mesmo, seria o seguinte: nós podemos nos debruçar, inclusive nós mesmos, não a casa necessariamente, pode se debruçar e pode fazer a apresentação naquilo que o doutor colocou agora, ou seja, mas especificamente nesse caso, outros pontos precisam ser feitos, mas isso a gente pode trabalhar. Sim. Eu acho que nesse momento, exato momento, já foi aprovado esse novo requerimento, já tem a data marcada e nós já sabemos como fazer. O decreto-lei, ele normatiza já isso. E a penalização, ela é uma penalização grave. Sim, não. Isso é importante. Quando a gente pergunta sobre isso, é interessante porque a gente sabe que o executivo está assistindo essa reunião. Ele já sabe que nós sabemos como andar. Eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção no que está sendo feito agora para isso aí. Porque, na verdade, pode ou não, como vem de uma questão política administrativa, ser votado. Mas é um desgaste tamanho desnecessário, qualquer tipo de comissão processante. Mas vamos caminhar com isso aí e eu agradeço realmente. Eu acho que a gente aprende um pouco mais todo dia. Ok.
Mais alguma? Então, nada mais havendo. Declaro encerrada a 8ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Uma boa quinta-feira a todos. Fiquem com Deus.